E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chegou a hora do seu, do meu, do nosso Momento CFP. Todos os dias, então, meio-dia, a gente se junta aqui, eu e o caríssimo professor Eduardo Tavares, né? E o que a gente faz juntinhos aqui? A gente fala sobre as questões na prova do CFP, né? Então, se você quiser ir bem nessa prova, é legal fazer o nosso curso preparatório. É mais legal ainda, né? Porque é na faixa participar aqui no Instagram, tá certo? Fala aí, professor Eduardo. E Falando aí, na faixa, o Rodrigo Borges está aí com a gente, cara. Sabe quem é o Rodrigo Borges? é o campeão do game? É o The Champion. We Ah, are the... A gente não dá pra cantar isso, a beleza. gente tem que cantar. I am the champion. E assim vai. Mas vai fazer o curso, então, ó, Vascão? Vascaço, eu não sei, ele não me parece ser vascaíno, né? Não Uhum. parece que seja o caso, né? O Rodrigo ser vascaíno, mas ele vai fazer na faixa. Que beleza, hein? Olha só, bem-vindo a bordo, Rodrigo. Acho que você Bora, vai ter vamos. uma experiência muito boa aí de aprendizado, né? Para quando é essa prova aí, Rodrigo? Se quiser responder, quando é que vai prestar? Será dezembro ou será abril? Avante Palestra. palestra aí. O Cara, cara não é Vascão, não, o cara é ó, palestra, mano. a sua homenagem aqui, eu vou mandar um fundo verde aqui. Ah, boa, boa. O Feira acabou de chegar. Como é que a senhora está hoje, Feira? Dezembro, bora ser CFP, diz o Rodrigo. Boa, show de bola, vamos que vamos. Boa, Rodrigo vai fazer em dezembro, é isso aí, show. Posso, professor, começar aqui com os nossos preâmbulos CFPânicos? Deve, mas eu vou tirar o fundo verde para preciso apoiar na mesa, senão eu vou ficar cansado. Muito bom. O Feira te descobriu. Ah, o Feira. O Feira, ele é um bisbilhoteiro. Ah, feira, é nóis. Bora lá. Pessoal, eu vou relembrar o que a gente estava vendo, né? Hoje a gente termina essa parte de sistema financeiro, cai pouco isso no CFP, sempre cai uma questão ou outra, mas é uma questão ou outra, então não dá para a gente ficar gastando muito tempo com isso. Mas o principal você vai ver, aquilo que precisa estar fresquinho na sua cabeça, você verá, tá certo? Então vamos lá. Eu vou reverter aqui a minha câmera para o modo... inverter, né? Não reverter. Muito bom. Veja só, lembra que a gente tem lá uma configuração do sistema financeiro que nos ajuda a entender legal, né? Os normativos, os órgãos normativos, né, Du? E lembramos-nos então que órgão normativo vai começar com a palavra conselho, né? Então, CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Cuidado, alguém falou assim, de forma bastante interessante, né? Que então começou com a letra C, fico achando que é normativo. Em geral, sim, mas cuidado com isso aqui, né? O Exatamente. senhor Eduardo balança a cabeça efusivamente por conta do perigo da CVM, que é uma comissão e não um conselho, e, portanto, é uma entidade supervisora ou ainda reguladora. Isso aí. Ok? Muito bom. Tavares sempre nos acompanhando aí com grande afinco. Aqui nós temos os operadores, que são os caras que operam, né? Que são os bancos, as seguradoras, resseguradoras, bolsa, todo mundo que participa daquela palhaçada, quer dizer, daquele game que é o mercado financeiro, tá certo? Uhum. Muito bom. Então nós já vamos para as questões, né? Porque com isso na nossa cabeça fica mais fácil a gente enfrentar o leão que nos assombra, que são essas questões. Legal? Bora Felipe, lá? não sei se você falou no começo, enquanto eu estava conectando, mas cai muito de SFN na prova do CFP? Ok. Fica dado o recado. Não cai muito. Não é. Então, mas a sua pergunta, como sempre, é brilhante, Tavares, porque não cai muito. Acho que Cai pode. uma, quiçá duas, Uhum. mas são questões fáceis, que você não pode errar, porque Exato. senão é você entregar o jogo, né? É uma pra você encaçapar e ficar feliz da vida. Então, não Exatamente. pode errar. Questão de sistema financeiro, todo mundo vai acertar, né? Então, se você errar, é ruim. Exato. Vamos lá. Exato. Muito bom. Então, vamos lá. Dizia eu que
O órgão emissor de títulos públicos no Brasil é qual? Conversamos sobre isso ontem, hein? Pois é, ontem nós demos o spoiler e hoje nós confirmaremos. A Jaque acabou de chegar. Jaqueramox, ajuda aí, minha filha. Olha lá, o órgão emissor de títulos públicos no Brasil é qual? É o Tesouro Nacional? É o Bacen? É a Casa da Moeda? Ou é a B3? Temos Sérgio Cabral acertando a questão aqui já. Se o Cabral falou, a gente vai na dele. É a alternativa A de Alabastro. Não tenho que brigar. A Jaque chegou junto comigo dizendo que a alternativa A, Tesouro Nacional. Então lembra disso, né? Pode gerar alguma confusão, mas quem emite título no Brasil, título federal, é o Tesouro Nacional. O Bacen é o operador, né? É o que mexe com esses títulos no mercado. Operações de open market, aquilo que a gente já falou. Mas quem emite é o Tesouro, é o Kiko. Entendedores entenderão. Será que podemos ajudar a decorar, assim, pensando que os títulos públicos podem ser chamados de treasuries e, portanto, são emitidas pelo treasurer? Que é o Tesouro. Ou eu devo me calar para sempre? Tavares, por favor, não atrapalhe a minha aula. Não, zoeiras à parte, é o Tesouro, é o treasury, é título. Então, faz sentido. Oh, yeah. Tentando arrumar sua vida aí. Assinale a alternativa que não. Tá vendo aqui? Não. Você enxerga? Não. Expressa uma atribuição do Bacen. Não expressa uma atribuição do Banco Central, tá? Então lembra o seguinte, a gente já viu isso algumas vezes, vamos só confirmar aqui. Alternativa A, emitir papel moeda e moeda metálica e efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Check. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras. Check. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Check. Normatizar o funcionamento do mercado de capitais. Doesn't smell good. Não cheira bem, né? Não. Então, a D de Drauzio, realmente, ela não cheira bem, né? Porque isso é um papel, né? Um papel conjunto aí do Conselho Monetário Nacional e da CVM, né? Essa parte de normatização do funcionamento de mercado de capitais. CMN, na verdade, cria a norma e a CVM, ela regula e ela supervisiona, né? Então, D de Drauzio está incorreta, então é que você marca, porque era para você dizer que não expressava uma atribuição do Bacen. Exatamente. E só para a gente confirmar aqui, né? O pessoal poderia pensar, mas quem emite papel moeda é a Casa da Moeda, né? Isso está errado ou está incorreto? Não sei, já que você perguntou, responde. A Casa da Moeda, ela fabrica, né, o dinheiro em espécie, as moedas, as cédulas, mas ela é meio que uma prestadora de serviços, né? Uma empresa, por assim dizer, que presta serviço, mas quem é responsável por controlar aí o nível de meios de pagamento, a emissão de papel moeda é o Banco Central, certo? Sugiro que entremos na concorrência. O mundo financeiro vai concorrer com a Casa da Moeda para ser o próximo emissor de dinheiro. Mas aí nós podemos nos tornar La Casa de Papel e ser alvo de meliantes que não falam português. Então eu não acho uma boa ideia. Precisaríamos chamar o professor Rafael Piva, porque ele é a cara do cara da Casa da Moeda. Ele comandaria a trupe toda. O Piva é el professor. El maestro. El maestro? Cara, espanhol é uma língua muito engraçada. Vamos que vamos. Para a próxima, The Next, my friend. The Next diz assim, eu espero que vocês consigam ver, porque ela é uma questão meio longa. Eu vou cantá-la para vocês, tá? Considere Considere as afirmações a seguir sobre o papel da CVM, Tavares. Agora é a hora da CVM, chegou a hora da verdade. É papel da CVM assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros. Essa afirmativa está perfeita, é papel da CVM assegurar isso. A 2.
É papel da CVM proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias abertas ou de administradores de carteira de valores mobiliários e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. Achei que não acabaria, o fôlego já estava acabando. Professor Eduardo Tavares, está correta essa afirmação? Está correta essa afirmação. Perfeito, está corretíssima. Lembra, gente, que se você tiver alguma dúvida desse tipo, lembra sempre que a CVM, o grande papel da CVM é tornar o mercado seguro e transparente e equitativo para os investidores. Então, normalmente, todas as ações, atribuições nesse sentido, elas vão se encaixar muito bem no papel da CVM. Legal? Uma coisa que é importante é lembrar que CVM não fiscaliza o que não é título mobiliário. Título público, por exemplo, não é título mobiliário. Tudo o resto, nos mercados que lidam com os valores mobiliários, está na mão da CVM fazer essa supervisão, essa regulação, tá bom? Perfeitamente. O Feira está se adiantando. O Feira é um apressadinho, né? Ele já disse, todas. Tá tudo certo, negão. Como quem fala, Felipe, cala a boca, para de ler e põe todas. Eu não vou me calar. Ninguém vai me calar. É papel da CVM assegurar o cumprimento de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários. Perfeito. É papel da CVM fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento. Poderia gerar dúvida essa questão dos fundos de investimento. Não há de se ter dúvida, né? Então, a CVM ela fiscaliza ambos, né? Tanto as companhias de capital aberto, quanto os fundos de investimento. Maravilhoso. É verdade. Como é bela a vida no mundo da CVM, né? Muito bom. Nós vamos agora andar um pouquinho, na verdade não, andar um pouquinho para baixo aqui, né? E ver a diferença entre regulador, nas questões, né? E normatizador, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vem cá. É o órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar. Você tem que saber isso, essa é uma questão muito direta, ou você sabe ou você não sabe, tá certo? Você vai ver o seguinte, aqui nós colocamos, né, o significado da sigla, nem sempre isso vai acontecer. Então você tem que lembrar o seguinte, a pergunta é sobre entidade fechada de previdência complementar. Você vai ter previdência complementar, você vai ter previdência complementar. Então, CNPC ou Previc, vai ser uma das duas, certo? Uhum. Precisamos lembrar que a pergunta é sobre o Regulator. Regulador. Então, não é conselho, né? É o outro. Uhum. É a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Lembra que termina lá no Czinho, Previc é o supervisor, é o regulador, era esse que você teria que marcar. Exatamente. Quem viu a live de ontem já sabia, porque a gente fez um resuminho aí. Exatamente. Muito bom. Para o próximo, que é o nosso penúltimo aí. Nossa, estamos andando rápido. Isso mostra que você tem atrapalhado pouco nessa live, Tavares. Estou me esforçando, tenho me esforçado cada vez mais para ganhar aí os 3 pontos. Respeitando o adversário, né? Exatamente. O time vem bem, o professor deu boas orientações. Vem a minha aqui, vamos lá. É o órgão normativo das entidades abertas de previdência complementar, tá certo? Então, estamos falando aqui dos quem? Normativos. Normativos, né? Cuidado, que aqui a gente está falando, ó, só aqui mostrar. A gente está falando das entidades abertas de previdência complementar. Então, supervisor está aqui, normativo está aqui, o Conselho Nacional de Seguros Privated, tá certo? CNSP. CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Cuidado, né? Para você não confundir com as entidades fechadas, né? Que aí seria o Conselho Nacional
de previdência complementar. Então, só toma cuidado com isso, né? Previdência aberta entra no mesmo lado de seguros, que é a SUSEP e assim por diante. Então, não confunda uma coisa com outra. Exatamente. Você não faça piadinhas malévolas, senhor Tavares. Vamos para o próximo, que é o derradeiro dessa manhã, dessa bonita manhã de quinta-feira. Tá bonita mesmo, tá bem no tempo. Começou meio cinzuda a bagaça, mas já tá legal, né? Muito bem. Começou meio jereba, né? Nunca ouviu? Jereba? Minha mãe falava jereba. Acho que é isso do seu tempo isso. Bora lá, The Last One, porque o almoço está na panela. O Rodrigo Reis aqui, só uma coisa, o Rodrigo Reis mandou aqui um regulador igual a fiscalizador. É isso aí, né? Regulador é quem é o que está entre o normativo e o mercado, né? Quem está ali na meiuca é o regulador ou o fiscalizador. Muito bom. O Rodrigo Kings completou legal aí, né? Normativo, legislador. Perfeito, é isso aí. Tem uma pequena discussão, né? Porque, em tese, o legislador é o poder legislativo, né? Exatamente. Então, você tem uma série de instituições que vêm depois que elas pegam aquelas leis principais e transformam isso em leis aplicáveis a cada uma das instâncias econômicas, setores econômicos, né? Por isso que a gente prefere chamar de normativos, normatizadores, para não dar briga. Mas... Até porque, né, tem uma hierarquia, né, de funções. Primeiro está o legislativo e embaixo está o normativo. As normas que ele vai criar sempre estão subordinadas às leis e nunca o contrário, né? Então, por isso que a gente não chama de legislador e sim de normativo. Porque vai criar as normas, mas não tem exatamente uma força de lei, está subordinado à lei, né? Cirúrgico Tavares, muito bom. Vamos para a próxima. Chegamos aqui à derradeira da manhã, né? Manhã quase tarde, que diz assim: sobre o papel das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, identifica a alternativa, vocês estão vendo, incorreta. Então, olhe sempre isso na prova. Alternativa A: o Banco Central é responsável por controlar as operações de crédito das instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Interessante, hein? Não me cheira mal, não vejo nada de errado aqui, não marcaria essa. O Banco Central é responsável por zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras nacionais. Me cheira bem também, porque a gente vê que o Banco Central, né, ele está sempre regulando, supervisionando o sistema para garantir que nenhum banco vai quebrar, né? Solvência é isso. A CVM é responsável por fiscalizar as instituições financeiras e as clearings. Instituições financeiras e clearings. Essa aqui eu ficaria na dúvida. Tá legal, né? Quando o pitch fica agudo assim, Pois é. Se você ficou na dúvida, sabe o que você faz? Tem provocação aí na tela. Tem provocação na tela. Ter de cabelo é covarde. Eu achei covarde. Esse foi um ataque por trás. Gratuito, desnecessário. Agora é o seguinte. Mas essa é uma dica, embora estejamos rindo aqui, que nem dois otários, a dica é importante. Quando você ficar com dúvida na prova, né? Não sei, estou em dúvida, tal. Veja a próxima, né? A eliminação, ela ajuda muito, sempre, né? Então, você vai lá e dá uma olhadinha, né, na eliminação. Vai lá na alternativa D. A CVM é responsável por assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados e de bolsa e de balcão. Cara, essa tá muito certa, né? Então eu olho para C, que fala que a CVM é responsável por fiscalizar a instituição financeira. Isso é papel do Bacen. Exatamente. Gostou da indignação? Isso é papel do... O pitch alto, agudo aqui, ó. Isso é papel do Bacen. Entendeu? Você faz agudo inteiro, aí na última sílaba cai pra grave, né? Bacen. É isso aí. Dá até uma falhada, né? Sabe aquela falhada?
Muito bem, então você teria que ter marcado, né, a alternativa C de cabelo, como bem exposto pelos nossos ouvintes, né, que diz que CVM é responsável por fiscalizar a instituição financeira. Não, quem faz isso é o Bacen, então tá errado dizer que é a CVM. All right, my friend. Bonito. Eu acho que por hoje é só. Foi uma live mais assim rápida, né? Finalizamos essa parte que fala sobre o sistema financeiro nacional. Uma coisa que nós não falamos, que me doeu no coração agora no final, que eu esqueci de colocar essa questão, mas nós podemos aqui dissertar a respeito do tema, senhor Tavares, é a questão dos bancos múltiplos, né? Isso às vezes o pessoal pergunta lá na prova, né? O que um banco precisa para ser múltiplo, né? Um banco, para ser múltiplo, ele precisa de algumas coisas interessantes, certo? Certíssimo. Ele precisa Você lembra ter algumas carteiras específicas aí, né? Primeiro, ele precisa ter 2 ou mais carteiras, certo? E Exato. uma delas obrigatoriamente tem que ser comercial, né? Carteira de banco comercial. Ou de investimento. Então, uma Perfeito. das duas tem que estar presente e depois pode ter mais uma. E pode ser as duas ao mesmo tempo, né? Comercial e de investimento. Isso. E aí outra questão sobre isso, que a gente vê aparecendo assim na festa, é a respeito de qual é a diferença entre o banco comercial e o banco de investimento, né? A principal diferença, né? Qual seria a principal diferença? Entre o banco comercial e de investimento. Isso. Que o banco comercial, ele recebe os depósitos à vista, né? Banco de investimento não pode receber os depósitos à vista. Certo? Exatamente. Então, é esse que é o ponto, tá certo? Exatamente. Beleza? Beleza. Legal para a galera que acompanhou a gente, o pessoal que não tem indigestão conosco aqui no almoço e tem coragem de vir junto aqui, tá certo? Assim, o Wellington Silva está falando exatamente, abertura de conta corrente, que é para os depósitos à vista, né? É um sinônimo, isso aí. Bora CCFP, galera. Tem prova aí agora em outubro. A gente está fazendo essa preparação para a prova de dezembro, então a gente está meio que andando com o nosso cronograma. Acompanha a gente até a prova de dezembro, todos os dias, ao meio-dia. Eu e o magnífico professor Eduardo Tavares estamos aqui conversando a respeito de questões que sempre caem. E olha só, 2 coisas, hein? Para quem é nosso aluno de outubro, vai fazer a prova agora dia 4, tá rolando a imersão CFP, né? Estamos com lives aí para revisar a matéria. E amanhã é dia de música, é dia de trilha sonora. Amanhã é o dia de sextou na nossa live. Então, se houver pedidos, muito que bem. Se não houver pedidos, eu escolherei a canção que embalará os nossos sonhos de fim de semana. Sextou o mundo financeiro. Seja lá o que isso quer dizer. Valeu, Du, obrigado. Valeu, gente que esteve conosco. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, até amanhã. Valeu.